E aqui no nosso segundo exemplo, tá? Então tome o B aqui, essa linguagem B. Então, você pode ter a mesma quantidade de A's, B's e C's, só que você também pode ter que você tem menos A's do que B's e você tem menos B's do que C's, tudo bem? E você tem exatamente os elementos nessa ordem, né? Você tem os A's, depois você tem os B's, depois você tem os C's. Então, a gente está com essa linguagem aqui. Então, ela não é livre do contexto, ela não é uma linguagem livre do contexto. Então, a gente vai mostrar isso, tudo bem? Usando o lema do bombeamento. Então, vamos lá, prova. Então, suponha por contradição que B é linguagem livre do contexto e eu vou usar o lema do bombeamento para linguagens livres do contexto aqui nesse caso aqui, tudo bem? Então, se A é linguagem livre do contexto, então isso quer dizer que existe um P tal que, né? Aí quem vai ser o meu S aqui, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o mesmo S lá da minha questão passada, tudo bem? Porque você vê que ele se encaixa aqui muito bem, né? Ou seja, quando eu tenho a mesma quantidade de A's, B's e C's. Então, se S você tem que ele é igual a aquele mesmo cara, né? AP, BP e CP, a gente tem que o tamanho lá do S aqui, né? Ele vai ser maior ou igual a P, porque simplesmente ele é igual a 3P, né? E isso eu sei que é maior ou igual a P. A gente vai dividir, a gente pode dividir, isso é o que o lema do bombeamento fala, né? Em 5 caras, o V, X, Y, Z, tal que, né? Tal que a gente tem a nossa primeira possibilidade aqui, que é de bombear quantas vezes a gente quiser o V e o Y, tudo bem? Que vai continuar pertencendo ao nosso conjunto de linguagens B, tudo bem? Ao nosso conjunto de cadeia, desculpe, que é a nossa linguagem B, tá? A gente tem aqui a segunda condição e tem a terceira condição normal, que a gente já sabe, tá? Aqui, eu vou precisar fazer uma coisa bem interessante, que seria bombear para cima e para baixo. De modo geral, a gente só fez até agora bombear para cima. Isso quer dizer o quê? Pegar esse I, né? E fazer ele ser 2, né? Aqui eu vou precisar fazer ele ser 0 também, tá? Então, aqui eu tenho essas duas possibilidades partindo dessa primeira condição aqui, tá? Quando o I for igual a 0, então eu vou ter esse camarada aqui. E quando o I for igual a 2, eu vou ter esse outro camarada aqui. Aqui seria, quando eu tenho 0, seria você bombear para baixo, né? E quando você tem 2, seria de você bombear para cima, tá? O 2 lá também, a minha condição 2 aqui embaixo, né? Ela fala que o V ele tem que ser diferente de epsilon ou o Y ser diferente de epsilon, tudo bem? Ou seja, pelo menos um desses dois caras aí eu sei que tem algum símbolo, tá? Então vamos aqui pegar agora a ideia aqui para a gente achar alguma contradição, algum absurdo, tudo bem? Então, tá aqui a sua cadeia aqui do lado, né? Aí, ela é desse tipo aí, né? Lembrando que, nesse caso aqui, eu vou precisar bombear para baixo ou então para cima, dependendo da situação, tá? Então, eu vou fazer aquela mesma observação que a gente fez lá na linguagem passada, tudo bem? De você ter apenas um símbolo, ok? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Ó? Se você só tem um A, por exemplo, você tem um A, você só tem o símbolo A, tudo bem? Em um desses dois caras aqui, no V ou então lá no Y, tudo bem? Lembrando que os dois eles não podem ter 3 elementos, tudo bem? Pelo mesmo motivo que eu já falei anteriormente, né? Por conta lá da condição 3, né? Que tem que ser no máximo P. Tudo bem? E para você ter 3 símbolos, isso quer dizer que você vai ter que ter todos os Bs, e todos os Bs você já sabe que você tem P, tudo bem? Então vamos lá, suponha que você só tenha As aí. Se você tiver só As, o que é que você vai fazer? Você vai bombear para cima. Se você bombear para cima, aí você vai crescer o número de As e o número de Cs vai continuar a mesma coisa, tudo bem?
Porque, professor, se eu tivesse As lá no V e Bs lá no Y, tudo bem? Porque eu não posso pegar 3, mas eu posso pegar 2 aqui, um em cada pedaço, né? O A no pedaço do V e o Y lá no pedaço do B, tudo bem? Aliás, B lá no pedaço do Y, tá? E os As você pega lá no pedaço do V. Então, você pode crescer aqui, bombear para cima, você pode aumentar o número de As e Bs, só que o número de Cs continua a mesma coisa. Ou seja, você vai ter que o número de As ele vai ser maior do que o número de Bs. E olha para cá para cima, não pode, tudo bem? Porque o K, ele é a quantidade de Cs, ele tem que ser maior do que a quantidade de As, que é o I. Tudo bem? Então, nesse caso aqui, isso não pode acontecer. Tudo bem? Então, quando for só As, eu vou ter essa contradição quando eu faço o bombeamento para cima. Tudo bem? Do A. Vamos pegar aqui o B aqui. Tudo bem? Então, vamos pegar aqui o B aqui. Então, suponha que você tenha só Bs. Tudo bem? Se você só tem Bs, aí tanto faz. Você pode bombear para cima ou para baixo que vai dar certo, tudo bem? Então, dependendo também de quem você está pegando aqui, se é o V ou então se é o Y, tá? Porque aqui, por exemplo, se o Y for só um cara que tem Bs, o V pode ser um cara que só tem As, tá? Mas eu estou aqui analisando esse camarada aqui, tudo bem? Então, ó, se você bombeia para cima essa quantidade de Bs aqui, ou seja, você vai crescer essa quantidade de Bs e não cresce a quantidade de Cs, então isso quer dizer que você vai ter mais Bs do que Cs. Ok? Você vai ter mais Bs do que Cs. E isso vai interferir, né? Tudo bem? Porque a quantidade de Cs tem que ser maior do que do que a quantidade de Bs. Ok? Lembrando que como você tem a mesma quantidade, né, de As, Bs e Cs, se você está aumentando a quantidade de Bs, então você vai ter que ela vai ser maior do que o número de Cs. Ok? Então, isso não pode. Mas se você bombear para baixo também, vai dar problema também. Por quê? Porque se você bombear para baixo aqui, você vai diminuir a quantidade de Bs, né? Só que a quantidade de As, ela pode permanecer a mesma. Se ela permanecer a mesma, então isso quer dizer que a quantidade de Bs aqui, depois que você bombear para baixo, você vai ficar com ela menor do que a quantidade de As. E isso não pode, tudo bem? Porque aqui fala que a quantidade de Bs tem que ser maior do que a quantidade de As. Tudo bem? Pode ser que todo mundo seja igual, mas o fato tem que ser igual ou então maior, tudo bem? A quantidade de Bs do que a quantidade de As. Tudo bem? Então aqui só para o B também vai dar problema você bombeando para cima ou para baixo. Aí, claro, né, vai depender se o B ele for o teu V ou o teu Y, tudo bem? Se o V tiver aqui, né, então isso quer dizer que no máximo o teu Y ele vai estar aqui. Então, nesse caso eu vou bombear para baixo, que é para dar problema com A, que eu não estou mexendo com A, tá? Agora, se porventura for o Y aqui, então o teu V, ele pode estar aqui e você não está mexendo na quantidade de Cs. Então você bombeia para cima, que é para você ter mais Bs do que Cs. Aí você vai chegar no teu absurdo, tudo bem? Então, esse caso aqui é bem interessante, né? Quando você só tem Bs, né? Porque você bombeia para cima no caso e bombeia para baixo no outro caso, né? Quando você não mexe no Cs, você bombeia para cima. Quando você não mexe no As, você bombeia para baixo. Ok? E claro, aquele outro caso que você tem dois caras, né? Que é o máximo que você pode ter. Você não pode ter 3 símbolos em um desses pedaços. Você só pode ter no máximo 2. Se você tiver As e Bs, quando você for duplicar, aí você vai ter aquela alternância, né, de As, Bs,
depois As de novo, entendeu? Então não pode alternar desse tipo. Primeiro tem que vir todos os As, depois o Bs, depois todos os Cs. Ok? Então a mesma coisa vai acontecer se for Bs e Cs aqui. Você vai ter uma alternância que não pode, tudo bem? Vai ter As, Bs, Cs, aí Bs de novo, entendeu? E isso não pode acontecer, tá? Então vamos lá escrever isso que a gente acabou de ver agora, tá? Então temos as possibilidades, né? A gente tem as possibilidades, vamos lá. Então, V ou Y possui apenas um tipo de símbolo. Nesse caso aqui a gente tem 3 possibilidades, né? Porque a gente pode ter só os As, só os Bs e só os Cs. Então vamos lá. A gente tem 3 possibilidades. Primeira delas eu vou colocar apenas As, tudo bem? Então você suponha que tem apenas As. Então, quando tem apenas As, quando você bombear para cima, ou seja, quando você pega o I igual a 2, então você vai ter que a quantidade de As aqui vai ser maior do que a quantidade de Bs, tudo bem? Lembrando que quando você está aqui nessa possibilidade lá do A, o máximo que você pode modificar é o B. Você tem que o C ele vai permanecer a mesma coisa, ou seja, ele vai ter a mesma quantidade. Como você está aumentando o A aqui, nesse caso, você sabe que vai ser maior do que a quantidade de Cs, tá? Então, aqui nesse caso, implica que quando você bombeia para cima, quando I é igual a 2, você tem mais As do que Cs, ok? Isso aqui implica que essa cadeia aqui, né, ela não pertence ao B, só que isso é um absurdo, tudo bem? Lembrando que a gente pegou aqui em cima, tá? Isso é um absurdo. Agora vamos lá para apenas Cs, tudo bem? Então, você tem apenas Cs. Então, nesse caso, quando você só tem Cs aqui, né? Aí o que é que você vai fazer? Você vai fazer o bombeamento para baixo, tá? Porque você vai ter uma menor quantidade de Cs comparado com a de As, né? Lembrando que quando você está aqui no Cs, pode ser que você esteja com Y aqui, e o X ele vai estar no máximo aqui, ele nunca vai pegar os As, tudo bem? Então, os As eles vão ter a mesma quantidade de antes. Aí, como você está tirando aqui lá dos Cs, né? Então, você está diminuindo essa quantidade de Cs, ok? Então, a quantidade de As vai ser maior do que a de Cs. Também aqui nesse caso, tá? Quando você bombeia para baixo. Então, quando você bombeia para baixo, temos mais As do que Cs. Então, nesse caso aqui, a gente tem um absurdo, tudo bem? Agora vamos para o caso de você ter apenas Bs, tudo bem? Aí eu vou quebrar aqui em 2 possibilidades também, tá? Então, quando você tem o V, tudo bem? Quando você tem o V aqui no B, ó, quando aqui você tem certeza que é o V, você sabe que no máximo você vai ter o Y aqui, ou seja, você não está mexendo na quantidade de As, ok? Aí o que é que eu estou falando para você fazer aqui? Você vai fazer o caso 2, tudo bem? Que é bombear para baixo. Então, quando você bombeia para baixo, aqui os Bs, né? Você vai ter menos Bs do que As, porque os As você não está mudando. Você não está pegando As aqui de jeito nenhum, ou seja, a mesma quantidade que tem de As vai permanecer a mesma. Aí como você tinha a mesma quantidade de As e Bs, ó, e você tirou o Bs aqui, então o Bs ele ficou com uma quantidade menor, ok? Então, aqui deu problema, tá? Quando você pega o Y, você faz o caso 1, que seria bombear para cima. Então, vamos ver aqui, ó. Quando você está aqui na mesma quantidade de Bs, aí você pega o Y. Você vê que o V no máximo ele vai estar aqui, ó. Tudo bem? Ele vai estar aqui. Então, você tem certeza de que não está mexendo com o 6 aqui nesse caso. Então, você faz o quê? Você faz o bombeamento para cima, né? Que é a mesma coisa que eu faço aqui no meu primeiro caso aqui, tá? Então, quando você bombeia para cima, como você sabe que tem a mesma quantidade de As e Cs, aí você acrescentou mais Bs, aí você tem que a quantidade de Bs vai ser maior do que a de Cs. Tudo bem? Então, a gente chega aqui nesse
caso aqui, a conclusão de que vai dar problema aqui, que vai dar absurdo aqui nos dois, tudo bem? Então aqui, ó, nesse nosso caso aqui, né? Nesse nosso caso aqui, a gente ficou com mais A's do que B's, tudo bem? E no segundo caso aqui, a gente ficou com mais B's do que C's. Em ambos os casos, a gente sabe que não vai... que o W não, desculpe. Quando eu bombeio para cima, então para baixo, a gente vai ter um absurdo. Então, em ambos os casos, a gente chega em um absurdo, tá? Então, esses casos aqui são quando a gente possui mesmo um símbolo, tá? O único símbolo lá em V e Y, tá? Porque quando a gente possui dois tipos de símbolo, a gente vai ter a mesma coisa lá da nossa questão passada, tudo bem? Do nosso problema anterior, tudo bem? Que é a alternância de símbolos que não pode ter aqui, tá? Então, nesse caso aqui, há uma alternância de símbolos quando a gente bombeia para cima, tudo bem? Então, nesse caso aqui, a gente tem que, quando a gente bombeia para cima, o que a gente bombeou não pertence ao B, tudo bem? E isso aqui é um absurdo, tá? Lembrando que bombear para cima e para baixo tá aqui, tá nessa condição aqui, que é a primeira, tá? Então, a gente achou um absurdo aqui, logo, em nenhuma dessas possibilidades aqui, a gente consegue encontrar algum caminho possível a não ser absurdos, entendeu? Então, cada caminho que eu possa ter aqui, cada possibilidade, cada configuração aqui possível aqui, eu sempre cheguei em um absurdo. Então, a gente conclui que você não pode ter nenhum desses casos aí, e como você não pode ter nenhuma dessas possibilidades, então a gente tem que o B não é linguagem livre do contexto, tá? E por hoje é isso, tá, pessoal? Olha, saúde para todos, fiquem com Deus, um forte abraço e que Deus os abençoe.